irmã Gilberte, que vai fazer a palestra para a gente hoje. Seja bem-vinda. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos começar pedindo que Jesus nos ilumine, nos abençoe, com o tema que eu vou falar hoje, falando sobre reencarnação, livre-arbítrio e justiça divina. Começando o conceito de reencarnação. Reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Jesus já disse, quando esteve na Terra, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Reencarnar significa nascer de novo, não no mesmo corpo, em outro corpo, totalmente diferente daquele anterior. E livre-arbítrio. Para a doutrina espírita, não há destino, não há uma predestinação para a nossa vida. Não existe sorte nem azar. O futuro ele é construído por nós no nosso dia a dia. Através dos pensamentos que nós vamos formando, os nossos desejos e através das ações, o espírito, junto com o seu grupo cultural, o seu grupo social, então escolhem e determinam os seus caminhos para a sua vida, exercitando então essa característica que é indissolúvel do ser inteligente, o livre-arbítrio. Também na construção do perfil que caracteriza a nossa individualidade, que caracteriza cada espírito, cada ser, estão então a inteligência, o afeto, sentimentos, valores, consciência, que nos dá liberdade, o exercício do livre-arbítrio. E é o que permite ao ser inteligente alcançar então os objetivos de vida. Livre-arbítrio, então, é a ação do espírito no limite do seu conhecimento. Então é preciso que tenha conhecimento para também ter o livre-arbítrio. E também ser responsável pelo seu livre-arbítrio, pelas suas escolhas, na medida do seu entendimento, na medida em que ele assimila esse conhecimento, ele também passa a ser cada vez mais responsável. E justiça divina. Bom, nós sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas, que Ele é infinitamente bom e justo. Justiça é a característica do que é justo. Divino é proveniente de Deus, por isso justiça divina. É a consequência dos atos na lei de Deus, essa lei natural que é eterna e imutável e que está escrita na consciência de cada um de nós. Nós trazemos essas leis gravadas no nosso ser. Bom, então baseado nisso, o que é que a reencarnação, o livre-arbítrio e a justiça divina têm relação entre si e como isso afeta ou atua na nossa existência, tanto material como na nossa existência espiritual, na nossa vida imortal. Para ajudar na compreensão disso tudo, vamos recordar juntos como é a nossa vida aqui no plano terreno, desde o nosso nascimento. Nós iniciamos a nossa vida aqui como bebês. Nós nascemos assim sem nenhum conhecimento do mundo. Nosso mundo está reduzido no lar, na vivência com os pais
e sobre os cuidados desse. Assim nós iniciamos a nossa vida aqui. Nesta fase, enquanto bebês, enquanto crianças pequenas, nós temos pouca consciência da nossa existência, da importância do mundo, da vida que nos cerca. Então são os nossos pais que nos alimentam, que suprem as nossas necessidades básicas de sobrevivência, de amor, de carinho, de convivência, porque nós precisamos dessa convivência. E é no lar que é o nosso primeiro contato, é a nossa primeira sociedade da nossa vida, que nós iniciamos então a convivência com outros seres, porque isso é necessário para que nós possamos evoluir, para que nós possamos exercer os ensinamentos de Deus através das leis naturais e de Jesus, que esteve aqui reafirmando todas essas leis. Então é no lar que nós somos orientados, e os nossos pais, com amor e responsabilidade, sendo responsáveis pela nossa educação, eles tomam decisões para a nossa vida durante a infância, durante a adolescência, decidem em que escola nós vamos estudar, que roupa vamos vestir, que comida vamos comer. Nós não temos praticamente nenhum poder de decisão sobre a nossa vida. Nessa idade, então, nós não temos capacidade, nem autonomia, nem conhecimento do mundo suficientes para poder tomar as decisões do que vamos fazer. E também não temos maturidade de assumir a nossa vida por nós mesmos e comandar a nossa vida. Nós dependemos, como nós dependemos do sustento dos nossos pais, da educação que eles nos dão, dos ensinamentos básicos que o ser humano precisa para iniciar a sua independência, nós dependemos dos nossos pais. Por enquanto, então, nessa fase, eles são responsáveis por nós. Eles nos guiam, né? Tudo que acontece conosco, a responsabilidade é deles. Mas nós crescemos e aos poucos vamos conquistando autonomia e liberdade para começar então a tomar as nossas próprias decisões. No começo são decisões simples, básicas, como escolher o que vestir, não aceitar uma roupa, gostar de um determinado calçado, enfim, já começamos a dizer o que não queremos comer. São decisões simples, né? Mas o tempo passa e nós adquirimos mais conhecimento, nós vamos aprendendo e então começamos a ter mais liberdade de escolha, mais liberdade para o nosso livre-arbítrio. Ou seja, escolher aquilo que queremos fazer ou deixar de fazer. Mas também não podemos esquecer que as consequências também nós teremos que acatar sobre essas escolhas. Conforme crescemos, envelhecemos, o poder da escolha vai se tornando mais amplo, mas também a nossa responsabilidade com essas escolhas também cresce. Na vida corpórea, quando adultos independentes, tomamos nas mãos as rédeas da nossa vida. Então, nós já somos adultos, nós já temos uma profissão, nós já nos sustentamos, então nós tomamos as rédeas das nossas mãos. Tudo que nós fizemos são decisões nossas. Toda a responsabilidade e consequências sobre essas decisões passam a ser exclusivamente nossas, mesmo que às vezes a gente não pense assim. Então, por mais que tomemos decisões baseadas em conselho de alguém, a gente sempre procura, né? O pai, um amigo, alguém mais experiente, para nos ajudar a tomar alguma decisão sobre a nossa vida. Às vezes, na profissão que vamos escolher, ou no negócio que vamos abrir, na pessoa que estamos
querendo namorar, estamos interessados, por mais que nós peçamos conselhos, orientações, ou mesmo observamos das outras pessoas os erros, os acertos, não tem como nós deixarmos de ser responsáveis pela consequência das escolhas, pelas consequências das nossas decisões tomadas no caminho da nossa existência. Nós não podemos culpar ninguém pelas nossas escolhas, por mais que temos a tendência de sempre culpar alguém. Porque o meu pai me batia, porque o meu marido me traía, minha esposa era descuidada e por isso eu fiz assim, a minha profissão eu escolhi, mas não deu certo porque me podaram, enfim. A gente tem uma tendência de sempre culpar alguém, mas não existe culpados. Os únicos responsáveis pelas nossas escolhas somos nós, porque nós temos o poder do livre-arbítrio de dizer sim ou não, de seguir por um ou por outro caminho. Então, as consequências, os resultados, sejam eles positivos ou negativos, sempre somos os responsáveis. Então, nessa analogia, que eu fiz do que acontece na nossa vida aqui, enquanto estamos encarnados, é mais ou menos o que acontece, na nossa vida espiritual, na nossa vida eterna, A doutrina espírita nos ensina e mostra que nós somos espíritos eternos. Então, a partir do momento que fomos criados por Deus, nunca mais vamos deixar de existir. Vocês já pensaram nisso? Que a gente está aqui hoje, já esteve aqui muitas vezes e que nós nunca mais vamos deixar de existir? Nossa, isso é muito importante para nós. Precisamos pensar mais nisso, Então, como assim? Se nós nascemos, se nós morremos, entre aspas, se nós deixamos de existir aqui na Terra, como que nós continuamos existindo? Continuamos existindo porque a nossa verdadeira vida é espiritual, ela não é aqui do plano material. Então, nós continuamos existindo, o nosso corpo perece, o nosso corpo se decompõe, mas o nosso espírito segue adiante. A nossa vida não termina aqui. Quando desencarnamos, porque dentro dos conhecimentos do que nós entendemos da doutrina espírita, nós não morremos, nós desencarnamos. Isso é, nós deixamos de viver na carne, na matéria, e voltamos para casa, para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. E é ali que nós vivemos a nossa vida eterna. Porque aqui nós não podemos viver eternamente, porque nós nascemos e começamos a envelhecer desde o momento que nós nascemos. Nosso corpo vai perecer, ele vai perdendo vitalidade, as suas células, muitas morrem e não se recompõem mais. Não tem como sermos seres eternos aqui no plano material. A nossa verdadeira vida eterna, ela está na vida no plano espiritual. Então, o que tem isso a ver com reencarnação, com livre-arbítrio, com justiça divina? Tem tudo a ver. Porque dentro da doutrina espírita, quando nos é revelado a questão da reencarnação, com todo o seu propósito, entendemos o porquê das diferenças, das injustiças, entre aspas, que existem no nosso planeta. A gente deixa de se revoltar com isso, porque nós entendemos que existe um propósito em tudo isso.
nós somos criados simples e ignorantes, mas com uma centelha divina dentro de cada um de nós, independente de quem sejamos hoje aqui no plano terreno. Todos nós, cada um de nós nesse planeta, cada um criado por Deus, tem dentro de si a centelha divina, que é puro amor, né? A Nery até tocou nesse ponto antes. Hoje, então, todos nós que estamos aqui, encarnados nesse planeta, sem exceção, sem nenhuma exceção aqui, já passamos por diversas vidas. Nós não somos espíritos primitivos, senão nós não estaríamos aqui, né? Estaríamos, sei lá, quem sabe, numa selva, indígenas, bem primitivos, né? Ou num planeta iniciando, porque nós já estamos numa fase em que a gente sabe que já passou por diversas vidas. Uns já reencarnaram muitas vezes, outros menos vezes, mas com certeza, se estamos aqui hoje nessa condição, é porque nós já reencarnamos diversas vezes. Se somos espíritos primitivos, se já fomos espíritos primitivos, simples e ignorantes, como fomos criados, se já vivemos no mundo primitivo, lá, quem sabe, na época dos homens da caverna, era como se ali fôssemos os bebês, né, de uma vida corpórea. Era a nossa infância espiritual, lutando pela sobrevivência, pelo alimento, né? Como se fosse assim uma escola maternal, começando a viver em pequenas comunidades, cujas necessidades era apenas a sobrevivência, a busca pelo alimento. E para facilitar isso, né, para a busca do alimento, já começávamos a desenvolver pequenas armas rudimentares, pequenos instrumentos para facilitar essa alimentação. Só que nós não tínhamos entendimento do mundo, da vida, do universo. Por quê? Porque ainda não tínhamos a evolução para compreender isso. Recém tínhamos sido criados. Mas então, se já fomos homens da caverna, como que chegamos até aqui? Como que o planeta Terra chegou nesse estágio de evolução? Por causa das reencarnações. Todo aprendizado que adquirimos numa encarnação, levamos para a próxima. Seja qualquer o aprendizado, seja nas questões morais, intelectuais, científicas, sociais. Tudo que nós aprendemos nas vidas passadas, nós trouxemos para essa. E tudo que nós aprendemos nessa vida, levaremos para a próxima. É por isso que os mundos progridem, é por isso que nós progredimos, é por isso que os planetas progridem. Porque se sempre voltássemos ao princípio, como espíritos primitivos, não haveria progresso. Se começássemos sempre de zero, se um planeta sempre recebesse espíritos sem nenhuma evolução, seríamos sempre pessoas e planetas primitivos. Então não, por isso que nós progredimos, né? E a evolução moral? O que isso tem a ver com as diversas reencarnações, os diferentes mundos, o livre-arbítrio e justiça divina? Nossa principal e mais importante missão é evoluir moral e intelectualmente. Com a evolução moral é que conquistamos cada vez mais direito de decisões sobre as nossas reencarnações. É no plano material, no corpo carnal, com as vicissitudes do corpo, a finitude do corpo, que evoluímos, que passamos pelas provas e expiações necessárias para a nossa evolução.
Nosso planeta Terra já passou por essa fase primitiva. Estamos agora no tempo de finalizar a fase de provas e expiações. Vocês já devem ter ouvido isso. O que são mundos de... O que são mundos de provas e expiações? São mundos cujos espíritos vêm para expiar, corrigir, reparar e provar que já superaram as suas imperfeições. Então é por isso que o nosso mundo é esse mundo que está aí. Porque nós não somos espíritos perfeitos. Nós ainda temos coisas para expiar, para corrigir, para reparar com aqueles que nós fizemos mal, ou provar que nós já superamos, mesmo vivendo num determinado ambiente com determinadas pessoas que cometem erros. Nós que já cometemos os mesmos erros, já não cometemos mais, mesmo sob influência. Então são provas que nós passamos. E como tudo isso mostra a justiça divina? É que Deus dá as mesmas condições para todos os seus filhos. Ele permite que façamos as nossas escolhas. Ele permite, Ele nos dá essa liberdade para escolher entre o bem e o mal. E Ele permite que o mal exista para que valorizemos o bem. Senão a gente não daria importância para o que é bom, porque é o bem, para o bem que é feito, se nós não conhecêssemos o mal. Então todos trazemos dentro de nós essa centelha divina, como eu falei. Tanto pode ser a pessoa mais santa, mais pura, como o mais bandido, o mais criminoso na face da terra. Todos nós somos filhos de Deus, do mesmo Pai Criador. Todos trazem essa centelha divina. Todos somos irmãos em Deus. Por isso da justiça divina. É a igualdade com que Ele nos trata. Ele nos criou simples e ignorantes. Ele nos deu a liberdade de escolher o caminho do bem e do mal. E a escolha que nós fizemos traz as consequências, que são consequências de nossa responsabilidade. Todos da mesma forma. Por isso a justiça divina. E aquele ser que está ainda muito atrasado na sua evolução moral, que às vezes desencarna numa condição assim de ter cometido muitos crimes, no desencarnar pela sua vibração, nunca por castigo divino, ele se autoimpõe pela sua própria consciência, porque a nossa consciência nos acusa, a nossa consciência nos lembra que aquilo que nós fizemos não está certo, que nós precisamos reparar, que nós precisamos nos corrigir. E essa lembrança, essa consciência faz com que, quando desencarnam pessoas que cometeram muitos crimes, elas vão para regiões do umbral de muito sofrimento. A reencarnação, então, é a prova da justiça divina, porque Ele nos dá o livre-arbítrio, nos permite fazer as nossas escolhas. Deus não condena ninguém e não determina a ninguém ser bom ou mal. Ele nos dá o livre-arbítrio para escolhermos o que queremos ser, o caminho que queremos tomar enquanto reencarnados. E conforme o nosso merecimento, conforme conquistamos o direito, através da nossa evolução moral, também poderemos escolher fazer a nossa programação reencarnatória. Ou seja, quando estivermos lá no plano espiritual, já mais evoluídos, podemos programar, escolher como vamos vir à Terra e corrigir, reparar, reaprender, refazer o caminho para fazer mais corretamente. Mas daí, isso vai depender de conquistar, então, esse direito. A partir disso, através das nossas diversas reencarnações, então
Então nós fazemos a trajetória da nossa vida eterna. Quantos de nós aqui presentes já somos espíritos milenares? É outra coisa para se pensar, né? Quantos será que vivemos? Quantos anos? Quantos 1000 anos? Quantos 100 anos? Quantos milhões de anos será que nós vivemos? Diante da eternidade, 1000 anos não é nada, né? Nós estamos aqui, nesse momento, nesse planeta, nessa condição, então, reparando, procurando nos corrigir, procurando sair dessa vida melhores do que entramos. Então, nós vamos passando de encarnação em encarnação, progredindo, provando que já evoluímos o suficiente e que não precisamos mais viver num mundo material, num corpo perecível. Mas essa evolução é longa, né? Para chegar a sermos espíritos puros, nós precisamos melhorar muito ainda, né? Então a justiça divina não falha. A justiça humana pode falhar, mas a justiça divina, que nos dá o livre-arbítrio, que nos dá as diversas possibilidades, ela nunca falha, porque é a consciência de cada um que vai realmente nos levar para o que nós precisamos cumprir após a nossa existência. Quando nesse mundo, então, nós vimos pessoas que cometem muitos crimes, que escapam da lei humana, porque a lei humana é falha, que ficam impunes, nós precisamos, na verdade, rezar por essas pessoas, ter piedade dessas pessoas, porque a própria consciência vai levá-los, como eu falei, a penas terríveis que podem durar milhares de anos. Nunca por obra de Deus, pela mão de Deus, sempre pelo nosso próprio julgamento, pela nossa própria consciência. Então isso nos dá o alento, porque na verdade não existe injustiça. Essa injustiça que às vezes nós observamos, que nós entendemos como justiça no mundo, não é. É a falha da justiça humana, mas a justiça divina não falha. Então, todos nós somos filhos de alguém encarnado. E assim como nós também recebemos seres que reencarnam como nossos filhos para evoluir. Deus, então, nos coloca na mão uma responsabilidade de educar, de ensinar o caminho correto, né? De procurar fazer com que esse ser se melhore, siga um caminho do bem. Essa é a responsabilidade nossa como pais. Porém, e que também os nossos pais tiveram conosco, porém, chega o momento de que nós, cada um de nós, assume a responsabilidade. Os pais já não terão mais responsabilidade sobre o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então nós somos também trabalhadores de Deus quando nós recebemos os nossos filhos, para ajudá-los a progredir. E é assim que Deus, como Pai justo, nos permite, através das reencarnações e do livre-arbítrio, que determinemos como, quando e quanto tempo vamos demorar para chegar, para atingir o estágio de espíritos puros. Vamos fazer então um bom uso da oportunidade que nós estamos tendo agora, nessa reencarnação. Vamos fazer boas escolhas. Vamos reduzir quanto possível o número de reencarnações que ainda tenhamos que fazer. Porque o nosso planeta, como eu falei, ele está se transformando num planeta de regeneração. E aqui só permanecerão nesse mundo melhor os espíritos que já evoluíram o suficiente para habitar esse novo planeta, essa nova forma, esse planeta de regeneração. Os que não atingiram uma determinada evolução terão que ir para outros planetas, quem sabe primitivos, bem mais atrasados,
fracassados para recomeçar tudo de novo. Então nós não podemos perder nenhuma oportunidade para viver nesse mundo onde o amor vai ser o maior sentimento, onde vai haver mais paz, mais fraternidade e felicidade plena. Então é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Tenham uma boa noite, que Deus nos abençoe, nos ilumine, que os nossos anjos da guarda nos ajudem, nos inspirem, para que a gente realmente consiga, nessa reencarnação, sairmos daqui muito, muito melhores do que chegamos. Muito obrigada.